Olá! Hoje a gente vai explorar um estudo simplesmente fascinante do Instituto de Ciência Básica da Coreia do Sul. Eles pegaram um elemento super antigo, que nasceu lá nos primórdios do universo, para tentar resolver um desafio muito moderno, uma forma bem específica de autismo genético. Essa frase, que veio da própria pesquisa, já diz tudo, né? Pensem bem, estamos falando de um elemento que está aí desde o começo do universo e que agora, quem sabe, pode ganhar um propósito totalmente novo, uma vida nova na medicina. É uma ideia e tanto. Olha, por mais de 70 anos, o lítio foi, assim, a referência para tratar o transtorno bipolar. Mas o que a gente está vendo aqui é quase uma virada de chave, sabe? A pesquisa sugere que ele pode ir muito além de só estabilizar o humor e funcionar quase como uma ferramenta de precisão molecular, que talvez possa remodelar a própria arquitetura do cérebro durante o desenvolvimento. Ok, então vamos direto ao ponto. Para a gente entender a solução, a gente precisa primeiro olhar para a falha original, a falha no projeto. E tudo começa com um único gene. E aqui tem um ponto super importante. Essa descoberta não é sobre o autismo como um todo, de jeito nenhum. Ela foca numa forma que a gente chama de sindrômica, que é quando a gente consegue rastrear a causa até um único erro genético. Isso transforma a história numa busca por precisão. O nome técnico do problema genético é haploinsuficiência. Parece complicado, né? Mas a ideia é bem simples. Imagina que você precisa de 2 pedreiros para levantar uma parede, mas só um aparece. O serviço fica pela metade. E no desenvolvimento do cérebro, metade pode ter consequências gigantescas. E o gene da nossa história é o DYK1A. Pensa nele como se fosse o mestre de obras do cérebro. É ele que dá as ordens, que diz para as células quando parar de se dividir e como elas devem se conectar. Quando ele só funciona pela metade, a obra toda fica comprometida. E o impacto disso na vida das pessoas é bem real e bem severo. Dá uma olhada nesses dados. A gente vê aqui microcefalia, que é a cabeça menor, em mais de 90% dos casos. Deficiência intelectual, em todos, e uma frequência altíssima de autismo. Isso aqui não são só números numa tabela, sabe? São desafios gigantescos do dia a dia. E aí vem a grande pergunta, né? Será que esse dano lá no projeto do cérebro poderia de alguma forma ser consertado? Para descobrir, os pesquisadores montaram um experimento notável. O que eles fizeram foi muito inteligente. Primeiro, criaram um camundongo com a mesma mutação genética encontrada nos humanos. Depois, trataram esse camundongo com lítio durante um período chave da juventude. E o mais importante, eles foram ver o resultado só na vida adulta, bem depois do tratamento ter acabado, para ver se o efeito era duradouro. E os resultados, gente, foram de cair o queixo. O lítio não só melhorou uma coisinha ou outra, ele parece ter corrigido o sistema em vários níveis. Como a gente pode ver aqui, o volume do cérebro, que era reduzido, normalizou. O comportamento social, que era de isolamento, foi restaurado, a ansiedade diminuiu e até a estrutura das conexões dos neurônios foi consertada. Foi uma correção geral mesmo. Ok, isso é impressionante. Mas a pergunta que não quer calar é como? Como é que o lítio fez essa mágica toda? Para responder isso, a gente precisa pegar um microscópio e olhar bem de pertinho, lá no nível das proteínas. Basicamente, o problema que a mutação causa é o colapso do que os cientistas chamam de espinhas dendríticas. Para facilitar, pensa nelas como se fossem os microfones que um neurônio usa para ouvir os sinais dos outros neurônios. Sem esses microfones, a comunicação na rede toda falha. Na prática, o neurônio fica surdo. E é aqui que entra a heroína da nossa história, uma proteína chamada Kalirin-7. E o nome é sensacional, porque vem da deusa hindu Kali, a deusa de múltiplos braços. É uma analogia perfeita, porque a Kalirin-7 é tipo uma proteína de andaime. Ela usa seus vários braços para segurar e estabilizar a estrutura desses microfones dos neurônios. A grande sacada dos pesquisadores foi descobrir que a mutação no gene DIRK1A desestabilizava a Kalirin-7, fazendo os microfones desabarem. E o tratamento com o lítio? Ele conseguiu restaurar os níveis e a função da Kalirin-7. Com ela de volta ao trabalho, o neurônio conseguiu reconstruir suas conexões. Foi como se tivessem conseguido aumentar o volume da comunicação de novo. Traduzindo a parte mais técnica de um jeito simples, o lítio funciona como um interruptor de emergência. Ele inibe uma outra enzima e essa ação acaba compensando a falta do DYRK1A. Isso religa uma espécie de linha de produção de proteínas, permitindo que a Kalirin-7 e outras peças importantes voltem a ser fabricadas onde precisa. Mas uma coisa é ter esse sucesso todo em camundongos. Outra, bem diferente, é levar isso para as pessoas.
É um pulo gigantesco, cheio de esperança, claro, mas também de muitos obstáculos importantes. Essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? E aí? Quando isso vai poder ser usado em gente? Bom, a resposta é bem complexa. E começa com uma coisa que parece até um paradoxo sobre o próprio lítio. Pois é, parece contraditório. Como é que a mesma substância pode estar associada a um risco aumentado de autismo durante a gestação e ser um tratamento potencial depois que a criança nasce? A chave está toda no contexto. O momento, a dose, a genética da pessoa, tudo isso importa. O que pode atrapalhar a construção geral de um cérebro pode, na verdade, ajudar a consertar um que já tem uma falha específica. E tem mais. O lítio não é um remédio qualquer. Ele tem o que a gente chama de janela terapêutica estreita, ou seja, a diferença entre a dose que funciona e a dose que é tóxica é muito pequena. Isso exige acompanhamento constante com exames de sangue e existem riscos de efeitos colaterais para os rins, para a tireoide e, claro, só faria sentido para alguém que tem o diagnóstico genético confirmado. E o quão específico é isso? Muito! Estima-se que, no máximo, 0,5% de todas as pessoas no espectro autista tenham essa mutação específica no gene DYRK1A. Isso deixa bem claro, isso aqui não é uma cura para o autismo, mas uma possível terapia de altíssima precisão para um grupo bem pequeno. Então, a mensagem mais importante aqui é a seguinte: o verdadeiro valor deste estudo vai muito além do lítio ou desse gene específico. Ele é uma prova de conceito para uma ideia muito poderosa, a tal da psiquiatria de precisão. A ideia de que no futuro a gente possa tratar a causa biológica, a raiz do problema e não só os sintomas que aparecem na superfície. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Será que estamos vendo os primeiros passos de uma mudança radical de tratar condições gerais como autismo para tratar diagnósticos super precisos como síndrome de deficiência de DYK1A, cada um talvez com seu próprio tratamento personalizado? A jornada ainda é longa, mas parece que uma nova porta se abriu.